Oi, Sueli, tudo bem? Seja bem-vinda à newsletter da PGESP, esse canal que a gente utiliza para conversar com os nossos associados. Hoje vamos falar um pouquinho sobre quais são as oportunidades para o perito contábil, uma demanda que vem crescendo no judiciário, que é a perícia contábil, e a gente tem bastante oportunidade para esses profissionais que querem atuar na área. Então, a gente queria que você começasse falando de um cenário geral, que oportunidades que você identifica para esses profissionais? Muito bem, primeiramente, obrigado, Suzamara, pelo convite. É uma honra estar aqui falando, né, nesse espaço da PGESP. Estamos num momento que muitos profissionais têm buscado a perícia, principalmente conhecer o que é essa área de atuação, né? Então, até formatamos aquela atividade que foi muito interessante, que foi o encontro de gerações, né? Principalmente para focar com o profissional experiente e aquele profissional iniciante, para que eles pudessem transmitir esse conhecimento, essa experiência, seja daquele que está iniciando na área, seja daquele que já está há anos na área, né? Então, assim, foi uma atividade muito importante em que nós focamos exatamente isso que você está falando. Como iniciar nessa área? Qual a importância de atuarmos na área da perícia e, principalmente, né, de nos informarmos primeiro como funciona, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as responsabilidades inerentes à atuação na área da perícia. Então, assim, nós temos três grandes áreas de atuação, que é a perícia judicial, que é aquela que nós temos o judiciário demandando dessa necessidade, né, de um especialista, de um profissional experiente atuando num processo. Então, o juiz, né, nomeia um profissional e que já está inscrito no cadastro do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma obrigação estar inscrito nesse cadastro, tá? Do Tribunal de Justiça. E no mesmo processo em que o juiz pode estar nomeando um profissional para atuar como perito dele, como perito do juízo, as partes podem indicar os seus assistentes técnicos. Então, veja, no mesmo processo, três personagens podem estar atuando: o perito do juízo e os respectivos assistentes técnicos, se as partes assim quiserem, né, o comparecimento de um profissional também para estar atuando na parte técnica de cada um. Então, isso é muito importante para dar o direito ao contraditório técnico. Então, isso eu estou falando só da perícia judicial. Na perícia extrajudicial, que é aquela que não depende da tutela do Estado, o profissional, nós estamos falando aqui, né, do profissional da contabilidade, ele pode também estar sendo demandado para essa função. Então, ele pode estar atuando como um consultor, como um assistente técnico para uma parte, ou até para mais de uma parte, dependendo quantos estão aí envolvidos numa perícia extrajudicial. Geralmente, no mínimo, são duas partes. Uma pessoa, ou física ou jurídica, que quer discutir um contrato, requer a ajuda de um profissional, e aí o outro que também vai ter, por algum motivo, estar envolvido, né, nessa lide que eu falo ainda em termos extrajudicial, né? Nesse negócio, vamos supor assim, também vai depender da participação de outro profissional. Então, no extrajudicial, no mínimo também dois personagens, né? Um assistente de cada lado. E nós temos ainda a área da arbitragem, né? Que também existe aí uma série de personagens trabalhando num processo arbitral. Então, veja a importância, né, dessa área da perícia. Realmente abrange várias pessoas, né, vários profissionais. E assim, Suzamara, o que eu vejo de mais importante, que para atuar nessa área, o profissional, como eu já falei no início, tem que realmente conhecer como essa área funciona. Então, por exemplo, focando ainda no profissional da contabilidade, no contador ou na contadora, nós temos a norma brasileira de contabilidade, a da perícia contábil
e o do perito contábil. Então, vamos acessar via portal CFC, Conselho Federal de Contabilidade, que nós conseguimos essas duas normas. Vamos estudar essas duas normas, né? Vamos conhecer os artigos do Código de Processo Civil inerentes à prova pericial. Então, no mínimo, os profissionais que querem adentrar nessa área têm que conhecer esses pontos, né? Esses assuntos aí que eu estou falando para você, tá? Aí para o nosso público aí tão querido. E isso a gente já, né, com você falando aí o que a gente pode, quais são as áreas que esse profissional pode atuar, né? E quais seriam as características como um indivíduo, como um profissional, tendo como base a formação contábil, né? Que características, que qualidades, que competências que ele precisa ter, além, claro, desse conhecimento técnico bastante importante, que mais que ele necessitaria ter para atuar nessa área de perícia contábil? Pois é, o que eu posso falar para você é que, a título de perfil, né, o que é que se espera de um profissional que quer atuar nessa área? Ele vai atuar necessariamente, principalmente no início, como um profissional autônomo. Então, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter proatividade, tem que ter equilíbrio, por mais que a gente fale, é até interessante citar o equilíbrio, porque você é extremamente pressionado e demandado, lógico que no início, né, tem tudo início de carreira ou de atuação em determinada função, leva um tempo, né, para você poder, primeiro, gerenciar toda a sua vida em relação à perícia. Depois, você começar a ser o início das nomeações pelos juízes ou a indicação pelos advogados. Então, tudo isso aí você vai ter que, óbvio, né, galgar várias etapas na sua vida, né? Construir essas novas etapas, vamos dizer assim. Então, para isso, você tem que ter proatividade, não resta dúvida, né? Como eu já disse, você tem que ser esmerado, tem que fazer o seu trabalho com zelo, tem que ser um pesquisador, né? Cada assunto que é tratado no processo, você vai ter que demandar determinadas horas para fazer a pesquisa sobre aquele assunto específico, tá? Tem que ter um mínimo, né, um equipamento mínimo, tem que ter um bom sinal de uma internet que funcione, porque todos os processos já estão como digitais, né, os processos são digitais, então você tem que ter uma certificação digital também, né? Então, isso aí além do perfil, eu já estou dizendo até o que esses profissionais têm que buscar para poder atuar nessa área, né? Então, eu acho que principalmente são esse perfil, né, e a necessidade de ter o mínimo, né, de um equipamento e de uma internet, de uma certificação digital. Além disso, assim, a gente recebe muitos e-mails na PGESP falando do quão difícil, às vezes, é entrar na área de perícias, começar a atuar dentro da área de contabilidade para um perito, né? Então, como é que esse profissional ele precisa iniciar, né? Ele tem que procurar o judiciário, ele tem que se cadastrar, como você falou ali, no tribunal? Quais seriam esses primeiros caminhos, né, para ele começar a atuar na área? Primeiro, ele tem que adquirir esse conhecimento mínimo que eu falei para você, né? Que é estudar as duas normas específicas que nós temos, principalmente os contadores têm essas normas, então vamos estudá-las. Vamos estudar também os artigos específicos do Código de Processo Civil. Isso é o mínimo, tá? Assim, o que eu costumo orientar os alunos é que seria muito importante que eles atuassem, fizessem um estágio num escritório, né, de um profissional que já está há um tempo na área. Se isso não for permitido, ou que ele não consiga, né, essa colocação, procurar com os colegas, né, se ele tiver algum colega que já atua na área, buscar a leitura dos processos. Então, vamos ler um processo, vamos entender o que é um processo judicial, porque também é importante
que esse profissional que quer atuar na área da perícia, ele tem que conhecer o que é um processo judicial. Você imagina, você, Suzamara, vai ser nomeada por um juiz, e você nem sabe o que é um processo judicial, né? Que ele tem partes, que ele tem os atos do juiz, os atos do escrevente, né? Tem inicial, tem contestação, tem réplica, enfim. Então, é muito importante que o profissional, ele detenha um tempo, né? Dedique um tempo para que ele possa fazer esse estudo. É importante que ele faça um curso, né? A PGESP tem um curso, que é um curso de 17 horas, então vai sair com, pelo menos, os conceitos básicos, ele vai entender o que é esse ambiente pericial, então já seria um ponto de partida. E aí depois pode buscar um curso de pós-graduação, que é uma especialização muito importante para o profissional que quer atuar nessa área, tem vários cursos de pós-graduação disponíveis hoje no mercado. Tem as próprias atividades que o CRC, né, tem oferecido para os profissionais, contadores e até mesmo para outros profissionais que podem assistir pelo canal YouTube do CRC São Paulo. E tem várias atividades que estão sendo disponibilizadas, né, por esse formato virtual, por esse formato online. Não só o CRC São Paulo, como outros conselhos regionais de contabilidade. Tem outras entidades que também disponibilizam cursos com muito conteúdo, né, muito rico. Então, é só procurar aí, tem alguns sindicatos que disponibilizam, né, esses cursos específicos para a perícia. Então, o que eu recomendo é que não inicie nessa área sem esse mínimo possível de conhecimento, tá? Tem que realmente ter esse investimento inicial, e isso é importante, é isso que vai dar base para esse profissional realmente entrar nessa área com conhecimento mínimo, tá? E sem que ele cometa alguns erros, né, algumas irregularidades que ele nem sabe que ele está cometendo, porque ele não conhece exatamente como funciona. Isso, ele, dentro da própria contabilidade, a gente tem várias áreas de atuação que um contador pode estar trabalhando. Na perícia, isso também acontece, como, por exemplo, o Tribunal do Trabalho e outros. O que você poderia citar especificamente dentro dessa área de perícia contábil? Nós temos vários tribunais, né? Isso daí também é importante que você está citando, Suzamara, porque assim, se você, Suzamara, já tem um conhecimento específico na área trabalhista, né, então vamos dedicar o nosso esforço na área trabalhista, né? Por quê? Porque você já tem expertise em relação aos procedimentos, às normas, como funciona os regramentos relacionados à área trabalhista. O que você vai precisar aprender são as normas e procedimentos periciais, né? Como funciona a perícia. O conhecimento da área do trabalho você tem, então vamos correr atrás de conhecer como funciona a perícia, certo? Então, isso é muito importante. Por exemplo, tem alguns alunos meus que eles têm um conhecimento muito amplo na área tributária. Então, vamos escolher as áreas, os tribunais específicos, se quiser atuar na função de perito do juízo, por exemplo, que envolvam questões tributárias, né? Então, tem os tribunais federais, os tribunais de execução, que envolve as execuções, municipais, estaduais, federais, né? Tem as varas da Fazenda Pública. Aí você vai me perguntar, mas eu consigo ser nomeado, por exemplo, se eu quiser optar por ser perito do juízo só em varas da Fazenda Pública? Não, Suzamara, você não consegue, porque a partir do momento que você estiver inscrito no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, o seu nome está lá. Então, você vai, lógico, nesse cadastro, indicar quais são as suas, em que áreas você tem, né, conhecimento, que você se sente confortável em estar atuando. Então, provavelmente, quem optar pelo seu nome, quem escolher o seu nome para te nomear, né, o juiz que escolher o seu nome, ele vai estar conferindo quais são as opções que você consignou no seu currículo, né, no seu currículo lá do teu cadastro. Ou, às vezes, eles vão te nomear simplesmente porque você é contador, né, e eu vou te nomear em qualquer perícia. Então, não tem como a gente saber em que tipo de processo você vai ser nomeado, mas você pode
por exemplo, enveredar para a área tributária, se inscrevendo no Tribunal Federal, por exemplo, né? Então, na área trabalhista, se você fizer inscrição lá no Tribunal do Trabalho, com certeza você só vai ter nomeações que os assuntos são da área trabalhista. Já no Tribunal de Justiça de São Paulo é mais difícil, né? Porque abarca vários tipos de varas, né? Isso, Eli, para a gente encerrar, lembrando que a PGESP é uma entidade que congrega peritos de todas as áreas. É claro que você é uma contadora e essa é a sua área de atuação, mas eu acredito que todas essas dicas aí que você está falando e oportunidades, elas também servem para os demais peritos, né? Uma vez que a atividade de perito, ela cresce em todas as áreas, né? Exatamente. Por exemplo, vamos citar que os economistas, eles também têm normas específicas para atuar na área da perícia. Então, é importante que eles vão lá no COFECON, né, que é o Conselho Federal de Economia, e façam a pesquisa onde que está essa norma e vamos estudar também. E outra coisa que é importante, os administradores têm um manual, né, de perícia, também muito interessante. Acho que até para os outros profissionais é importante acessar esse manual. Vai lá, vamos buscar, porque para atuar na área da perícia é igual para todo mundo. Os artigos do Código de Processo Civil servem para o contador, para o economista, para o administrador, para o engenheiro, né? E, aliás, ele está acima de tudo. Então, nós temos que conhecer o regramento processual e o regramento normativo de cada área. Então, o economista vai lá procurar no seu conselho, o contador vai procurar no seu, o administrador no seu, o engenheiro no seu e assim por diante. O que é importante também, que eu acabei esquecendo de falar, além do Código de Processo Civil, das normas específicas da perícia e do perito, nós temos que conhecer quais são o que está previsto nos códigos de ética de cada um dos profissionais, tá? Então, o contador tem seu código de ética, o economista tem o seu, acredito que o administrador também tem, o engenheiro e assim por diante, em todas as formações, né? Profissionais. Então, isso é muito importante também, né? Porque a gente tem que saber os nossos direitos e as nossas obrigações, né? Isso é importante, não só para atuar na área da perícia, né, Suzana? Acho que em qualquer área o profissional tem que conhecer os seus direitos, deveres e obrigações. Isso, ele, para a gente finalizar, qual seria a última mensagem que você deixa aí para os profissionais e como oportunidade, você vê que vem crescendo essas demandas por perícia e é uma profissão que deve ter um crescimento bastante importante aí com a pandemia, depois da pandemia, como é que você vê esse cenário como mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo? O que eu deixo de mensagem final, até sendo um pouquinho repetitiva, por favor, não comecem nessa área sem conhecer como ela funciona, tá? Quais são os direitos, obrigações e deveres. Porque depois que você for nomeado, né, partir vamos primeiro ser nomeado para depois saber como funciona, não faça isso. Né? Se antecipe, busque informações. Tem vários cursos hoje no mercado, né? E não tem como iniciar nessa área sem você saber exatamente como ela funciona. Ela é muito diferente das demais áreas de atuação, né? Focando aqui na contabilidade. É muito diferente de atuar como auditor, como um contador que é empresário contábil, né? De qualquer outra área de atuação da contabilidade. Tá? Então, assim, nós temos que focar primeiro em compreender como ela funciona. Então, busque ajuda com colegas que já estão na área, vamos buscar conteúdo na internet, principalmente direcionando essas pesquisas para o seu conselho, né? No caso dos contadores, tem lá 2 normas que elas são bastante contemplam tudo o que é necessário, né? Pelo menos as diretrizes, os procedimentos, né, básicos estão ali nas nossas 2 normas. Tá? Vocês podem até estudar os últimos 3 exames de qualificação técnica, que as provas estão disponíveis no site do CFC, por exemplo, porque ali
tem várias questões, né, que vai te dar essa noção também de como funciona essa área, né, da perícia. E é isso, Zamara, acho que não pode iniciar nessa área sem ter um mínimo de conhecimento. E mínimo que eu falo já é sendo assim bastante boazinha, tá? Tem que ter uma experiência, até porque para você ser nomeado como perito do juízo, até para atuar como assistente técnico, o código exige essa especialização, não é? Então, a gente precisa realmente se precaver. Não vamos atuar nessa área sem ter o devido conhecimento. Espero ter atendido a sua expectativa, Suzana. Não, com certeza. Eu acho que foi um bate-papo bem importante. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aí podem ter, nos assistindo, podem ter uma real noção de como e quais são essas oportunidades na área de perícia contábil. Obrigada, Sueli, pela tua disponibilidade em estar conversando com a gente. Obrigada, Suzana. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.